aí, gente, aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e nesse vídeo a gente vai finalmente responder essa pergunta. Python está mais direcionado para qual área? Ele está mais voltado para a área de dados? Ele está mais voltado para a área de desenvolvimento web? Fica comigo porque eu quero te mostrar alguns dados, quero te mostrar um estudo muito bacana a respeito e finalmente a gente vai entender esse tipo de situação. É muito bacana você saber para onde que essa linguagem está posicionada, até mesmo para você ter uma noção de como que está o mercado brasileiro em si. Isso vai te impressionar bastante. Eu realmente fiquei bastante impressionado com esses resultados. E vamos lá. Esse é o nosso quadro Momento Tech, em que nós nos reunimos toda segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã para falar um pouco sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Lhama, então utilizando o cupom Programador Lhama ou acessando o link no comentário fixado, você garante 10% de desconto na plataforma. E como um professor da trilha de Python, eu garanto material de muita qualidade para os seus estudos. Vamos lá, pessoal, de onde é que saiu essa pira? De onde é que eu quis, ter esse tipo de curiosidade? Eu estava dando uma olhada lá na página do Instagram do Python Direto ao Ponto e o Estevão estava respondendo alguns comentários, algumas perguntas ali que abria na caixinha. Ele respondeu algumas perguntas muito interessantes e uma delas me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu quero trazer aqui para a gente entender um pouco isso, olha só. O mercado ainda está forte para Dev Python sem ser na área de dados? Gente, anotem uma coisa, a hype distorce a realidade. Hoje em dia a gente só ouve falar do quê? Dados e IA, dados e IA. Agora, na pesquisa do Código Fonte TV, em torno de 90% dos entrevistados no Brasil trabalham com engenharia de software, desenvolvimento de software. Apenas 5% no Brasil trabalham com dados. É claro que a tendência é crescer essa porcentagem de dados aí, mas atualmente ainda é predominante a área de desenvolvimento de software no Brasil. Isso inclui o Python. Se você observar, a segunda linguagem mais utilizada no GitHub, depois do JavaScript, é o Python, ou seja, é massivamente utilizada em todo tipo de projeto. Então, se você gosta de desenvolvimento de software, cloud, pode investir sem... E aí, o que você acha disso? Você concorda com essa afirmação? Cara, eu fiz o papel de tentar não concordar com o Estevão. E, galera, depois dá uma olhada lá na página Python Direto ao Ponto, é uma página muito bacana que traz conteúdo de qualidade de Python. E eu tentei discordar do Estevão, falar, cara, não é possível uma coisa dessas. Deixa eu realmente conferir o que ele está falando. E eu fiz o seguinte... Eu fui exatamente aonde que ele estava mencionando, lá na pesquisa salarial de 2024 do Código Fonte TV. E eu tirei algumas conclusões de lá. Em primeiro lugar, realmente era uma pesquisa verídica. Ela começou em 5 de fevereiro e terminou lá para 4 de julho. Então teve um bom tempo ali de adesão, de permanência em si. Ela teve 15.049 pessoas voltadas à TI que responderam às perguntas que estavam lá. Então, faz sentido sim uma quantidade dessas aqui respondendo e apresentando as suas tecnologias e os seus salários. Teve também um filtro em relação a alguns dados que não faziam muito sentido. Então, me parece sim que foi uma pesquisa muito bem embasada. Então eu fiz o seguinte, já de cara, eu desci um pouco o gráfico e o Estevão tá certo, cara. É aproximadamente 5%, um pouco menos do que 5%, a área toda de dados. Ela até fica um pouco abaixo e quase concorrente ali em números com os desenvolvedores mobile. Isso daí foi um caso bem curioso, tá? Porque eu realmente não acreditava que era esse nível. Mas eu fui um pouco mais além. Eu fiz o seguinte, tá bom, deixa eu ver quantos são as pessoas que responderam essa pesquisa que sim, que utilizam Python. Então, deu 1.458 pessoas de tecnologia que mexem com Python. E eu arredondei essa pesquisa para tentar entender a partir de uma espécie de média e falar que isso é uma tendência nacional, que é uma tendência do Brasil. Então, dessas 1.458 pessoas, eu dei uma olhada em relação a tudo que estava ali.
O primeiro lugar que eu fui parar para dar uma olhada foi exatamente a área de dados. E agora eu te pergunto uma coisa, cara, isso para mim foi impressionante. Quantos por cento da área de dados você acha que mexem com Python? Eu sei que deve ter uma galera que fala assim, 100%, 90%, tá bom, 85%, 85%. Disso daí, rapaziada, 63% mexem com Python. Isso é 475 pessoas de 750 que responderam à pesquisa. 63%. Tem gente ali que faz tratamento de dados com PHP. Tem gente que usa C para fazer isso, que usa Java. Então, a gente vê que dentro da própria área de dados, Python tem sim, é óbvio, ele tem um monopólio. Mas existe também uma outra galera que mexe com a área de dados de outras maneiras. Eu achei isso bem curioso mesmo. Então eu fiz o seguinte depois, eu fui lá para a parte de back-end. Então eu coloquei ali os dados e chuta quantos por cento de back-end utiliza Python, das pessoas que responderam. 15, 16, alguma coisa por aí. Rapaziada, 8,5%. E para tu ter uma noção de grandeza desse número, a galera que mexe com Java, que respondeu essa pergunta, bateu 29% das pessoas que estavam ali, né? Com relação a C#, você já tinha 24%. E quando você vai olhar, por exemplo, PHP, está 9,5%. Aproximadamente um empate técnico com Python. E você deve estar se perguntando, Rafa, não, palhaçada isso aí, cadê o JavaScript? Lá eles dividem JavaScript e TypeScript como se fossem realmente duas frentes diferentes, como se JavaScript e TypeScript fossem linguagens diferentes. Então você tem, por exemplo, 7,5 aproximadamente para cada linguagem. Se você junta isso, vai dar entre 13% e 14% da parte de back-end. E o total de todo mundo de Python que utiliza Python no back-end que respondeu essa pergunta foram 396 pessoas. Então tu vai falar, mas é isso aí, ué. Nesse caso, Python obviamente está mais para dados do que para back-end. Se você tem ali que 475 pessoas trabalham com a parte de dados e só 396 mexem com a parte de desenvolvimento web, pronto, acabou. Python está mais na parte de dados. Tem um porém. Você consegue pesquisar full stack. E no full stack, eles colocam a linguagem que eles mais dominam. E aí você tem um incremento de 246 pessoas full stack em que a primeira linguagem, a mais importante, é Python. Então olha só que coisa interessante, você consegue ter uma percepção assim do mercado baseado nesse estudo. Então, mais ou menos 32% dos usuários de Python estão mais voltados para a parte de dados, 44% estão voltados para a parte de desenvolvimento web. E aí eu parei, me perguntei, tá bom, tá faltando 23%. Cadê essa galera? Porque se você notar, está mais ou menos equilibrado. Em relação a esses números, você pode até considerar mais ou menos um empate técnico entre essas áreas. Mas onde que estão os 23% faltantes, né? Cadê o resto? Foi aqui que eu me surpreendi pra caramba. Você tem Python dominando a parte de DevOps. Você tem depois outras áreas em que Python ou é o primeiro ou é o segundo colocado. Você tem a parte de QA, de RPA no caso de automações, você tem a parte de segurança que é extremamente dominada por Python, no caso segurança da informação, e você tem a parte de SRE também, que é extremamente dominada por Python também. E até mesmo a parte que fala outros modos de se utilizar a tecnologia, Python está ali com empate técnico com o JavaScript nas primeiras posições. Cara, eu fiquei realmente impressionado com esse tipo de coisa, porque realmente isso demonstra que Python ele está sim presente em várias áreas e é a linguagem com mais abundância de possibilidades para você ter.
É muito interessante a gente entender que a partir de conhecer Python, você consegue sim atingir outras áreas caso for necessário. Migrar e ganhar experiência com a linguagem Python acaba sendo uma coisa muito interessante. Bom, pessoal, tá respondido. Um salve aqui pro Estevão, né, que foi o estopim para isso daqui tudo. E eu quero te perguntar agora, o que você acha disso tudo que eu te mostrei? Você concorda com o que eu tô falando? Você discorda do que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir, vamos trocar essa ideia. Se você tiver também algum tipo de motivo, alguma coisa, algum tópico para o nosso próximo Momentos Tech, deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Bom, eu fico por aqui, a gente se vê nos nossos próximos encontros e até mais!